Tudo ficará organizado para que todos partissem no dia seguinte após a reunião realizada. Bardon, além de um bom guerreiro, tinha habilidades em guiar os navios. Dessa forma, ficará responsável por ser o capitão da missão. O irmão de Bartorius empolgara-se pela oportunidade, pois por mais que não admitisse, adorava ter a companhia do irmão em qualquer tipo de aventura que o fosse designado, visto que o homem não tinha uma família como Bartorius, o que fazia do irmão a pessoa mais importante e próxima que Bardon possuía. Já Bartorius passará o restante do dia com a esposa e filho. O cavaleiro diplomata era tido como um guerreiro calmo e pacífico, mas que, quando provocado, era capaz de mostrar sua fúria através da destreza que possuía com seu arco e flecha. No mais, antes de partir, Bartorius dissera ao filho Arthur com ternura: "Cuide bem de sua mãe e trate de treinar todos os dias. Quando eu voltar, tenho uma missão para realizarmos." Em contrapartida, Robert bebera alguns copos de bebida fermentada junto de Elias, Romair, Sosa, Verange, Dante e Alson. Em seguida, os homens arrumaram os pertences essenciais para a expedição e se prepararam para dormirem cedo, dado que queriam acordar com disposição no dia seguinte. Por outro lado, Lindonfin optara por ficar junto da esposa. O velho ficará temoroso quanto à missão, pois se sentirá despreparado para qualquer que fosse a aventura que encontraria no local, sem falar que o curandeiro possuía medo do desconhecido. Para mais, William passará a última noite com Linda Brown, a prostituta de cabelos castanhos, ondulados e longos. A mulher, detentora de um corpo atlético e esculpido, insistira em descobrir que tipo de expedição os homens partiriam, pois estava extremamente curiosa sobre o tipo de missão desde o dia que fora pega junto de Dante. Mas William se mantivera discreto ao seguir as orientações de Tana e não dera qualquer informação a respeito da expedição que encarariam. Por fim, já não escolhera não beber junto dos homens, pois ficará ansioso pela expedição. Desse modo, sem conseguir dormir, já não saíra pela madrugada para treinar. O cruel guerreiro, com fama de arrancador de olhos, seguirá com o machado para o meio da floresta e atacar uma árvore sem qualquer razão. Durante os golpes tiver um disparo de agressividade capaz de cortar o tronco ao meio e causando um leve barulho com o despencar da árvore. Ofegante pela situação, já não voltará a si, passará em seu flete no castelo para pegar os pertences e se dirigir ao navio, onde encontrará Bardon acordado. Sem sono, soldado? Perguntara Bardon, que evidenciara o próprio estado. Positivo. Afirmara Janon, sem interesse em diálogos. Se acomode como preferir, as camas ficam descendo as escadas. Indicara Bardon que entenderá que o homem não queria conversar. Ao amanhecer, todos se reuniram no navio para que pudessem levantar a âncora e partirem. Apenas Tana se dirigira até o porto para se despedir dos homens prestes a saírem em expedição, dado que era uma missão sigilosa e nem os parentes sabiam ao certo para onde os soldados zarpariam. Tana fora discreta ao lançar a Bartorius com a mão em seu ombro, e o entregando um papel. "Conto com sua bravura e espero êxito em sua missão. Comece a exploração nos aposentos do antigo rei de Astier, este mapa mostra o caminho. Certamente farei o que for necessário para cumprir a missão, minha antiga rainha." Sorrira Bartorius, com charme e simpatia. Tana então ficará no porto e observar o navio que se distanciara cada vez mais. A velha, ao perceber a embarcação se desaparecendo da vista cansada, dirigira-se rumo a Amnel para que pudessem continuar com os planos de fortalecimento para a cidade real. Bardon estava contente em sair em missão junto do irmão e o dera um sorriso ao dizer: "Uma missão juntos, já faz um bom tempo. Eu sei o quanto você aprecia minha companhia, irmão, quem sabe um dia se torne tão bom quanto eu." "Avante, capitão!" Rira Bartorius, que não perderá a oportunidade de provocar o irmão. "Convencido!" exclamara Bardon, que apreciara o bom humor do irmão e comandará o timão para rumar em sentido norte. Após 2 dias de viagem, Bardon percebera o quanto o caminho era difícil de se fazer a navio, pois havia o encontro do mar com a correnteza de um rio, e por mais que o rio fosse largo, era praticamente impossível fazer com que o navio se dirigisse contra a correnteza. Bartorius, em busca de uma solução, lançara a Bardon: "Me parece que há um porto na margem oposta da floresta. Consegue pelo menos nos levar até lá?" "Tentarei", contradissera Bardon, esforçando-se para conseguir levar o navio até a margem indicada. Todos os soldados a bordo se dedicaram para fazerem o que Bardon ordenara para chegarem até a margem sugerida por Bartorius e com persistência, Bardon conseguirá atracar o navio no local desejado. "Está explicado por que eu sou um cavaleiro lendário e você um capitão. Você tem o dom para se guiar nas águas, meu irmão." Elogiara Bartorius, dado que Bardon conseguirá fazer uma ótima manobra para que chegassem ao porto. "Um porto bem conservado." "Tem o quê? Uns 100 anos que a área ficou abandonada?" questionara Robert ao grupo. "Sabemos tão pouco quanto você, meu amigo," afirmara Elias, ao tempo que partilhara da mesma dúvida de Robert.
Preparem para partirmos. Verange, precisarei de você, pois temos que atravessar o rio. O que podemos construir para fazer isso da melhor maneira possível? Lançara Bartorius analisando as opções ao redor. Tenho uma opção. Afirmara Janon, mostrando-se prestativo. Qual? Perguntara Bartorius, sem imaginar uma alternativa simples e fácil, visto a forte correnteza do rio. Derrubarmos uma árvore sentido a margem oposta do rio. Sugerira Janon com praticidade. Verange, consegue pensar em algo melhor? Me parece que a ideia de Janon é simples e eficaz para cruzarmos o rio. Apoiara Verange. Faça o que for necessário. Como podemos lhe ajudar? Indagara Bartorius mostrando cooperatividade e liderança com a companhia. Deixe que ajude o homem. Dispusera Robert que partirá junto de Janon para derrubarem a árvore. Enquanto os homens preparavam as provisões para partirem, Bartorius lançara a Elias e Verange preocupado. Temos que cuidar do navio e dessa ponte para voltarmos. Acredito que para chegarmos até Asher levará cerca de 2 semanas, depois mais 2 semanas para voltarmos. Você acha prudente algum de nós ficar para trás para manter o local a salvo? Indagara Elias que entenderá o ponto de Bartorius. Exato, talvez 2 de nós. Vocês 2 poderiam ficar. Imagino que voltaremos com itens ou plantas e precisaremos da ponte aperfeiçoada para atravessarmos. Além disso, o navio deve se manter em boas condições para partirmos para a cidade real. E caso possível, vocês podem abrir um caminho rumo à floresta para que nós possamos ganhar tempo na volta. Logo, Elias olhara para Verange que concordara com a sugestão. O tronco era grosso e a atividade proposta por Janon e Robert não fora suficiente. Assim, o restante dos homens da companhia pegaram uma grande serra e revezaram em duplas para traçar o tronco no sentido do rio para a floresta que estavam. Após passar todo o dia buscando derrubar a grande árvore para improvisarem a ponte, Janon dera a última machadada e Robert empurrara a árvore rumo ao rio, que caíra fazendo um enorme barulho, mas evidenciando que o plano se sucedera com êxito. Todavia, estava prestes a escurecer e Bartorius dera ordem para que os homens passassem aquela noite ainda no navio e que partiriam logo pela manhã seguinte. O entrosamento entre todos ficará mais fácil, posto que em uma missão como aquela, os homens se tornavam uma família, pois era apenas uns com os outros que poderiam contar para qualquer que fosse a adversidade que enfrentassem. Enquanto ceavam, Bardon lançara a todo o grupo. O que vocês acham que há nessa floresta? Por que proibida? Quem sabe há um clã de mulheres nuas que seduz os soldados que se aventuram no local? Brincara Lindonfin, mas a pergunta que Bardon fizera evidenciava o quanto todos estavam ansiosos pelo que fazia da floresta algo proibido, e o que poderiam encontrar no local. Não obstante, Verange aproveitará a noite de descontração para falar com o filho Dante. Por ordem de Bartorius, ficarei junto de Elias no navio para preparar o local quando forem voltar. Você não imagina de como me orgulho de fazer uma missão dessas com você, meu filho, agora um homem feito. Obrigado, pai. Em breve beberemos e contaremos histórias que tivemos nessa floresta aos teus netos. Afirmara Dante que era o mais novo da companhia. Após as suposições do que poderiam encontrar na Floresta Proibida ou em Asher, os homens contaram relatos de missões em guerra que vivenciaram. Todos passaram por algum tipo de conflito nas batalhas que acabaram há 5 anos. Ainda assim, todos podiam facilmente afirmar que a guerra, em breve, voltaria e que se caso pudessem colaborar com os Orva ao descobrirem algo importante na floresta ou no antigo reino de Asher, os homens certamente fariam o que fosse possível para contribuírem. Ao amanhecer, Elias e Verange se despediram dos homens que atravessaram a ponte improvisada com o tronco das árvores e seguiram o caminho rumo ao norte. A floresta me parece normal. Não vi nada de assustador ou diferente. Afirmara Dante que observava a mata ao redor. Estamos a alguns dias de caminhada da Floresta Proibida. Ressaltara Romair que, após verificar o mapa com Bartorius, guiara todos quanto ao sentido a tomarem. Além disso, Bartorius se certificara de encarregar com que Robert marcasse todas as árvores por onde passassem, para que assim, tivessem uma referência para voltarem ao navio. William e Dante ficaram incumbidos de levarem um baú com comidas, enquanto Alson e Janon levaram um baú de armamentos e ferramentas. Ao decorrer do caminho, no dia seguinte, Robert lançara Bartorius. Tenho a sensação de que estamos sendo seguidos por algo. Eu também, mas seja o que for, não me parece perigoso. Avaliara Bartorius. Como pode afirmar isso? Sabe de algo que não sei? Questionara Robert intrigado. Apenas um pressentimento. Sorrira Bartorius que acalmara Robert quanto à impressão de serem perseguidos. Os homens seguiram viagem por cerca de 9 dias sem encontrarem qualquer anormalidade, logo, todos ficaram habituados com a floresta e a rotina que adquiriram.
Contudo, a sensação de estarem sendo seguidos ainda persistia em Robert, que vira vultos na floresta e cansado de imaginar que alguém o seguia, planejara uma emboscada ao perseguidor. Assim, com a colaboração de Lindonfin, o brutal cavaleiro se distanciara do grupo e dera passos lentos. Lindonfin ficará como isca guiando o caminho sozinho enquanto Robert se escondera. No entanto, ao se esconder, Robert se vislumbrara com o que vira, um cavalo branco majestoso em um pasto com poucas árvores perto do caminho que estavam trilhando. Maravilhado com o animal, Robert chamara por Lindonfin. Lindon! Volte, encontrei algo. Lindonfin seguirá a voz de Robert e ao ver o animal, também se maravilhara, ambos nunca haviam visto um cavalo tão lindo quanto aquele. Lindonfin, confuso com o plano de Robert sobre emboscar o perseguidor, lançara. O que pretende fazer? Capturar esse cavalo. Certamente. Afirmara Robert com um brilho no olhar, ao passo que nem se importara com a emboscada que pretendia dar em o que acreditava ser um perseguidor. Como irá capturá-lo, um cavalo selvagem desses? Dissera Lindonfin, descrente que conseguissem dominar o animal. Chame por Bartorius. Ficarei de olho no animal. Indicara Robert, maravilhado. Bartorius, ao perceber que Robert e Lindonfin haviam sumido da companhia, pedirá para que os homens parassem e descansassem até que a dupla retornasse. Após algum tempo, aparecerá Lindonfin, que dera notícia sobre Robert ter encontrado um cavalo magnífico e sua pretensão de capturá-lo. Bartorius, mesmo que confuso sobre a situação, pedirá que todos ficassem onde estavam, chamará por William e partirá com uma corda atrás de Robert. Quando Bartorius e William encontraram Robert, estranharam, pois ambos nunca haviam visto o brutal cavaleiro animado daquela forma. Robert se vislumbrara pelo cavalo majestoso que estava acompanhado de outro cavalo branco. Não obstante, Bartorius e William, ao verem os animais, também ficaram bastante impressionados. Ótimo, que bom que trouxeram a corda, preciso que cerquem o animal, eu o dominarei. Sinalizara Robert, sem com que Bartorius ou William o contestasse. Com esforço e persistência, após cerca de 2 horas, William e Robert conseguiram finalmente dominar um dos animais. Bartorius voltará até onde estavam os soldados e lançara Romair. Quanto tempo até chegarmos à Floresta Proibida? Cerca de 1 a 2 dias, eu acredito. Apontar o orientador. Certo, Robert e William montarão um acampamento nesse local. A partir daqui, acho melhor seguirmos apenas com o essencial, caso necessário voltaremos aqui para pegar algum item e teremos um cavalo para nos ajudar. Você acha que Robert irá ceder o animal assim? Ele ficou bastante empolgado pelo cavalo. Indagara Lindonfin. Ele não negará uma ordem minha. Preparem-se para partirem, podem ir sem mim que eu os alcançarei. Janon, marque as árvores para eu poder seguir o caminho. Determinará Bartorius com seriedade. Prontamente, Bartorius voltará até Robert e William que estavam com o cavalo que se mostrará manso e estabelecera. Preciso que me emprestem o cavalo e vocês dois, montem um acampamento aqui. Por quê? Questionara Robert que não gostara da ordem. Vocês dois e Elia são mais valiosos às orva-vivos, temos sobre o que ainda encontraremos na floresta, ou em Astier. Isto é uma besteira, iremos com vocês Bartorius, precisamos lhe ajudar. Contestara Robert, revoltado. Isto é uma ordem. Tentem capturar o outro cavalo e volte até Elias no navio solicitando que venha para este acampamento. Reforce que Veranja aperfeiçoe nossa ponte e mantenha o navio em ordem. Essa será nossa segunda base, vocês nos ajudarão daqui, pretendo voltar para cá em cerca de 10 dias, se acontecer algo suspeito, volte para o navio e nos espere lá. Eu não concordo. Contra-argumentara Robert. Apenas faça. Indicara Bartorius que pegar o cavalo e partirá rumo aos homens após mostrar imponência como líder dos cavaleiros.